Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube Alexandre Flecha, no quadro Como Entender o Novo CPC. E hoje nós vamos falar de um tema que está dando uma grande discussão no mundo jurídico. Hoje vamos falar sobre a fundamentação das decisões judiciais. Esse tema nem é tão novo. Desde a Constituição de 88, já tinha lá no artigo 93, inciso 9, todas as decisões deverão ser fundamentadas sob pena de nulidade absoluta daquela decisão. Não há nenhuma novidade nisso. O problema é que a Constituição da República não dizia como fundamentar uma decisão judicial. Dizia apenas que as decisões deveriam ser fundamentadas e o magistrado que providenciasse uma fundamentação adequada. Só que ao longo do tempo foi se verificando que algumas decisões judiciais não traziam uma fundamentação adequada e, portanto, foi preciso que o novo Código de Processo Civil trouxesse um dispositivo específico, dizendo exatamente como o magistrado deveria fundamentar sua decisão judicial. Mas tem um detalhe que é curioso. A redação desse dispositivo do Código é feito de modo negativo. Isso mesmo, é feito na negativa. A redação é feita na negativa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que eu vou te dar um conselho. Só que eu não conheço você. Eu não sei o seu nome, eu não sei quem você é, eu nunca te vi na vida antes e vou te dar um conselho. E aí eu digo assim, sempre conselhos na negativa. Não seja preguiçoso, não seja guloso, não se dê à luxúria, não se dê à ira. São os pecados capitais. Não faça isso, não faça aquilo. E se você nunca cometeu nenhum desses pecados capitais, você vai me dizer, ou se você é educado, você vai só pensar, muito ruim esse conselho do Flecha. Ele mandou eu não fazer coisas que eu já não faço mesmo. Muito ruim esse conselho. Agora imagina que eu vou te dar um conselho, mas eu conheço você muito bem. E sei que você é dado a cometer esses pecados capitais. E aí quando eu digo, não faça isso, não faça aquilo, você me diz, é verdade, esse conselho é bom, eu faço isso, não deveria fazer, muito obrigado pelo conselho. Perceberam então que conselhos na negativa só funcionam quando o aconselhado é conhecido pelo aconselhador. Conselhos na negativa só funcionam quando aquele que dá o conselho sabe exatamente quais são os vícios da pessoa aconselhada. Então, quando o novo CPC traz um dispositivo com redação na negativa, significa que o legislador sabia exatamente quais eram os vícios da fundamentação da decisão judicial. O artigo 489, parágrafo 1º, tem a seguinte redação. Não se considera fundamentada a decisão judicial que... E aí vem 6 incisos, com 6 hipóteses de não fundamentação. O que demonstra claramente que o legislador sabia, e sabe até hoje, que algumas decisões judiciais vêm com esses vícios e ele te avisa. Isso não é fundamentação. Tranquilo até aqui? Muito bem. Então vamos entrar agora em cada um desses incisos do artigo 489, parágrafo 1º. Podemos? Muito bem. Então vamos lá. Solta aí o primeiro inciso do 489, parágrafo 1º. Viram? Não é fundamentação da decisão judicial se essa fundamentação se limitar a reproduzir texto de lei. Por exemplo, na forma do artigo tal, indefiro. Na forma do artigo tal, defiro. Espera aí, isso não é fundamentação. Me diz por que nesse caso concreto, esse artigo de lei é aplicável. Me diz por que nesse caso concreto eu não cumpri o artigo tal e, portanto, meu pedido está sendo indeferido. É preciso que haja uma relação entre o conteúdo desse artigo e o meu caso concreto. Portanto, não é fundamentação quando se diz na forma do artigo tal, defiro ou indefiro alguma coisa. Solta aí, inciso 2.
Não é fundamentação da decisão judicial quando essa fundamentação se vale de dispositivos, de expressões indeterminadas, conceitos indeterminados. Por exemplo, de acordo com o princípio da boa-fé, indefiro alguma coisa. Sei lá o que é boa-fé. O código não diz o que é boa-fé. Artigo 5º, todos devem se comportar com boa-fé. Mas o que é boa-fé? É a doutrina que vai dizer, é o intérprete que vai dizer. Nesse caso, o intérprete é o magistrado, então ele diz, segundo o princípio da boa-fé, que significa isso, nesse caso concreto isso se verifica, razão pela qual defiro ou indefiro alguma coisa. Não dá para usar conceitos, expressões que sejam indeterminadas sem dizer o que elas significam. Se isso acontecer, a decisão judicial não está propriamente fundamentada. Tudo bem? Solta aí, inciso 3. Não é fundamentação da decisão judicial quando ela traz expressões que serviriam para fundamentar qualquer decisão. Exemplos? Presentes os pressupostos autorizadores, defiro a tutela antecipada. Ausentes os requisitos, indefiro tal coisa. Com todo respeito, eu já sei que quando os requisitos estão presentes é para deferir. Eu já sei que quando os requisitos estão ausentes é para indeferir. Eu já sei disso. O que eu quero é que a decisão judicial diga lá no caso concreto, esses requisitos da tutela antecipada, que são tais e tais do artigo 300, não estão presentes no caso concreto porque falta isso assim assado, porque falta aquilo desse ou daquele jeito. Pronto, me diga no caso concreto por que estão presentes ou ausentes os requisitos autorizadores. Tranquila essa? Muito bem, solta aí. 4º inciso. Esse, para mim, é o melhor de todos, porque tem uma jurisprudência muito famosa que diz assim: o juiz não está obrigado a analisar todos os argumentos discutidos no processo. Isso não é bem verdade, não. Essa jurisprudência, ela é verdade para alguns casos, mas não é verdadeira para outros casos. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu ingresso em juízo pedindo o despejo do meu locatário. E alego isso porque ele infringiu as cláusulas 1, 2 e 3 do contrato de locação. Aí vem a sentença e diz: a cláusula 1 foi violada. Isso posto, julgo procedente o pedido. Precisa analisar a violação das cláusulas 2 e 3? Não, porque o argumento que foi apreciado já foi capaz de infirmar a tese do dono do argumento. Eu quero despejo porque houve violação de 3 cláusulas do contrato e ao analisar uma delas, já foi possível decretar o despejo. Eu realmente não preciso analisar os outros argumentos. Por outro lado, se o juiz analisa a violação da cláusula 1 e diz que essa cláusula não foi violada, aí eu preciso sim analisar a violação das demais cláusulas até chegar no pedido do autor. Se todas elas forem rechaçadas, se todas as alegações de violação de cláusula forem afastadas, aí o juiz tem que julgar improcedente o pedido. Esse é o teor do inciso 4, aí do artigo 489, parágrafo 1º. Tudo bem? Solta aí. Inciso 5. Esse inciso 5 é uma variação do inciso 1. O inciso 1 diz que não é fundamentação quando o juiz se limitar a reproduzir texto de lei. O inciso 5 diz que não é fundamentação de uma decisão judicial quando o juiz se limitar a indicar um determinado acórdão. Por exemplo, na forma do resp número tal, indefiro. Na forma da súmula tal, defiro. Não, me diga no caso concreto por que essa jurisprudência é aplicável. Por que essa jurisprudência não incide sobre o caso concreto? Não basta simplesmente citar o acórdão, não basta simplesmente citar o enunciado de súmula. É preciso que faça o seu link entre o julgado, entre a jurisprudência, entre o precedente e o caso concreto. Inciso 6.
O inciso 6 é muito legal quando a gente pensa que o advogado adora colocar 15 mil julgados na sua petição. É assim ou não é? Tem advogados que fazem isso. Quero dano moral porque o meu nome foi inscrito indevidamente no SPC. Nesse sentido, o STJ, 15 julgados. Pra quê? Não faz sentido isso. Se você teve o seu nome indevidamente inscrito num cadastro restritivo de crédito e realmente foi indevido, eu preciso de jurisprudência para dizer que eu mereço dano moral? Claro que não. De toda sorte, no novo código, quando o juiz for julgar de modo contrário à jurisprudência juntada pela parte nas petições do processo, o juiz precisa dizer por que ele não está usando aquele precedente. Ou porque aquele precedente era muito bom, mas foi superado, overruling do direito do common law, ou porque aquele julgado não se aplica ao caso concreto. Também vem do common law e chama-se distinguishing. Muito bem. Nesse momento, vocês estão aí pensando, Flecha, mas e se o juiz não fizer isso? E se o juiz não aplicar todos esses incisos do 489, parágrafo 1º? Aí, você, advogado, se socorre através dos embargos de declaração, porque o juiz foi omisso, ele deixou de fundamentar propriamente a sua decisão. Ok? Eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscreve aqui, dá um like nesse vídeo. Se não gostarem, só não conta para ninguém da existência do canal e a gente vai falando sobre o novo CPC. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.